Amém, Victor. Você pegou essa pernada de alta de hoje? Parte dela só, cara. Na verdade, eu atuei mais na venda no final da tarde, na reversão do movimento. Eu entrei bem no início nela. Confesso que alfacei. Perdi 2.000 pontos. Mas ganhou 580, né? Você falou que não pegava nem... Sim, mas foi, brava, né? Foi 580, mas foi na venda, né? Aí deu... Aí virou, né? Virou o mercado para compra. Aí eu devo estar comentando com o pessoal lá no grupo. Falei, pessoal, eu fiz a trade de compra aí. Aí o mercado com o candle voltou um pouquinho, né? Deu nem calor para mim. Eu falei, cara, vou sair. O cenário macro tá de venda. Os 2.000 pontos fui ver no final do dia. Belo propósito, Aline. É isso que tem que te dar força para se manter na disciplina. Isso é um puta de um gatilho, né? Na verdade, algumas pessoas podem encarar isso como pressão, mas se você aprender a ressignificar, né, o sentido disso, você utiliza isso como combustível para poder fazer a coisa certa. Então, é um belo motivo mesmo. Quem perguntou aqui para mim? Rodrigo Maia perguntou sobre RLP. Cara, na prática, para quem opera RLP, é a pior desgraça, né? Para quem opera mais pesado, é uma merda, cara, porque você nunca entra, você sempre toma o slipped, né? O mais conhecido pela galera ali como spread. É que tem diferença de slipped para spread, mas sempre quando você entra mais pesado, né? Para quem opera mais pesado, dá diferença sim, cara. Você nunca entra onde você quer. Então, com a RLP, para quem opera pequeno, não vai fazer diferença. Mas em momentos de volatilidade, você vai bater a mercado, você vai tomar ali 20, 30 pontos, né? Então, você nunca vai entrar no teu preço. E a corretora ganha com essa diferença, né? Então, por exemplo, ao invés de eu entrar com 100 contratos direto, eu entro rápido com 5 de 20. Porque se eu bater 100 contratos, eu vou entrar 80 pontos da onde eu queria entrar, cara. Então não vale a pena. Só que, claro, por exemplo, para quem opera com 2, 3 contratos ali, não vai fazer tanta diferença, né? Agora, para quem opera mais pesado, cara, aí faz muita diferença sim, cara. Porque 80 pontos com 100 contratos já são R$ 1.600, né? Agora, por exemplo, existe uma vantagem da RLP que é, por exemplo, quando você não paga quando você usa RLP, as taxas são zeradas. Então, no final do dia, os descontos vêm menor. Só que se você, obviamente, se entrar em momentos de volatilidade, você sempre vai ficar tomando spread, spread, spread. Agora, se você tira a RLP, você sempre vai entrar no mercado, no preço que você quer. Só que as taxas no final do dia vêm muito maior. Tá? Pelo menos na Genial, que é a corretora que eu opero e que eu recomendo para a galera, é assim. Tá? Hoje, né, eu tenho a possibilidade de bater mais contratos e tudo mais. E é normal, cara, vir descontado, tipo, R$ 700, R$ 800, R$ 1.000 no dia. Por exemplo, de 16K que eu fiz, veio descontado R$ 800. Para algumas pessoas falar, caralho, velho, é muito dinheiro. De fato é, mas eu não fico ligando para nota de corretagem, essas coisas. E, cara, eu acho que é uma coisa muito pequena, galera. Eu vejo que tem os fiscais de nota de corretagem, né? Todo dia a pessoa faz o resultado e vai conferir lá os descontos, as taxas, não sei o quê. Cara, é muito pequeno. Se você aprende a fazer a coisa certa, isso é o de menos. É o de menos que você vai ter que ficar acompanhando, olhando, né? E até é ruim, porque normalmente quem fica fazendo acompanhamento de nota de corretagem, cara, o cara fica muito preso no dinheiro. E dinheiro, se você fica preso no dinheiro, cara, é a pior coisa que tem. Você fica ganancioso. E você opera pelo dinheiro, não pelo teu propósito de vida. Então é complicado.
Então, de um tempo para cá, eu simplesmente parei de ficar acompanhando nota de corretagem, mas eu olho no cockpit, né? Porque o cockpit da corretora mostra para você quanto que você recebeu líquido. Então, eu já faço uma analogia. Pô, eu recebi bruto 16, mas descontaram 700, descontaram 1.000. Né? Já teve dias que eu acabei girando muito, com uma quantidade de contratos bem alta, e já que veio R$ 2.000 descontado de taxa. Então é coisa pra cacete, né? Mas claro, não vou ficar preso a isso. Eu quero, né, obviamente, fazer a coisa certa para poder, como consequência, ganhar dinheiro. Mas se eu giro muito com um número alto de contratos, sem a RLP, as taxas vêm altas. Agora, com a RLP, os descontos são bem menores. Mas se você não estiver atento, você deixa de ganhar dinheiro. Porque você vai ficar tomando spread até umas horas. Fala aí, Renato. Assim, você que já opera um pouco mais pesado, por que não operar no cheio? Qual que é a diferença aí nessa, até mesmo por essa parte do spread aí? O cheio do índice, principalmente, tem menos liquidez do que o mini. O cheio tem menos liquidez que o mini. O mini acaba sendo mais negociado do que o cheio. Isso no índice, né? No dólar é o contrário. O dólar, normalmente, o cheio é mais negociado do que o mini. Só que, por exemplo, quando você opera o cheio, o lote mínimo do cheio é 5 contratos, né? E você não consegue fazer parcial com 5 contratos do cheio, porque é o lote mínimo. Então, o cheio você só opera de 5 em 5. E 5 do cheio, 1 do cheio é igual a 25 do mini. Só que se eu opero 25 do mini, eu consigo fazer parcial de 5, depois mais 5 se eu quiser, depois remonto mais 5, mais 5, mais 5. Só que o cheio não tem essa flexibilidade. Se eu entro com um lote que é 5, eu tenho que sair com 5. Então, o mini, para mim, ele traz mais flexibilidade na hora de operar. Então, por exemplo, eu prefiro bater 300 do mini do que operar 60 do cheio. Por conta do quê? Dessa flexibilidade. Eu prefiro trabalhar com 50, com 100 do mini, do que, obviamente, com 10, 20 do cheio. Tá? Então, apenas por isso. Nelson, manda aí, cara. Adriano, boa noite. Boa noite. Eu ia fazer 2 perguntas. A primeira é que ontem eu esqueci de perguntar sobre... Eu sempre tive dúvida sobre a compra mercado e aquela... Tem 2 diferenças de compra ESC, né? Compra BID. Sim. É que basicamente a mercado, cara, você entra no preço que o preço tá. Né? Venda ESC, compra ESC, compra BID, enfim. Basicamente, eles interpretam que você vai entrar no melhor preço do book para poder executar a tua ordem. Só que, cara, você nunca vai executar o preço onde você quer. Então, eu simplesmente, na minha boleta, eu tiro e eu só deixo compra mercado, venda mercado. Uhum. Eu não uso, porque a boleta do Profit normalmente vem, né? Com compra ESC, venda BID, compra BID e venda ESC, né? Então, eu tiro ali e só deixo compra mercado e venda mercado, porque antes, né, eu ia clicar na agilidade, às vezes eu clicava errado. E aí não executava no preço que eu queria, meu preço, entre aspas, entrava na fila e era executado num preço que para mim já não fazia mais sentido entrar, sabe? Então é mais ou menos isso. A mercado você sempre vai entrar na hora. Na hora, né? É porque hoje eu entrei numa ordem, só que em vez de... Eu entrei logo no fechamento de um candle, só que ele, em vez de fechar no fechamento, ele fechou tipo 10 pontos abaixo. Uhum. Aí ainda bem que deu gain, né? Mas não deu calor. Mas eu fiquei com essa dúvida no vídeo. A outra pergunta é, você sempre não. Você já foi de... Como é que se diz? Operar no primeiro candle do dia, assim? Se estivesse perto de um suporte de resistência? Na época da Cracolândia, sim, cara. É. Na época que eu era viciado, sim. Mas hoje Na em abertura dia... do mercado, né? hoje em dia não mais. Sempre Hoje, por exemplo, eu entrei na sala, acho que era 10h20, cara. Perto das 10h30. Eu tô tentando acostumar agora, tentar operar depois das 10 agora, que eu acho melhor pra mim. Cara, vai tomar um café da manhã,
vai dar uma olhadinha ali no Instagram, vai ver alguma notícia na TV, sabe? Vai fazer alguma coisa, cara, que não te deixa ansioso, cara. Claro que você vai estar fazendo essas coisas, mas você vai estar com a cabeça no mercado. Será que o mercado já deu oportunidade e tal? Hoje foi um treinamento para mim, né? Eu falei, cara, não vou acordar cedo. Eu acho que eu comecei às 10, né? Comecei a olhar o mercado, entrei, tirei meu ganho e falei, cara, tá bom, hoje tá... Então foi bom, já comecei um treinamento de ansiedade, já bateu bem já. Show. Mas é isso aí, cara. Hoje, inclusive, eu não consegui acompanhar o grupo, tá, pessoal? Eu não sei o que rolou no grupo lá do WhatsApp. Depois eu dou uma olhadinha aqui. Realmente foi corrido, mas depois eu dou uma olhadinha lá. Provavelmente alguém deve ter falado alguma coisa comigo ali, mas realmente hoje eu não consegui olhar, tá? Inclusive, as pessoas que falaram comigo no particular eu também não consegui responder. Depois eu dou uma atenção, tá? Que é complicado também, né, pessoal? Porque são muitas pessoas. Se eu for parar o que eu estou fazendo para responder particular de WhatsApp, eu não opero, porque eu vou ficar o dia inteiro respondendo a galera, né? Até quando vocês entrarem na sala ao vivo, todo tipo de dúvida, todo tipo de problema que vocês tiverem, falem comigo na sala. Não percam o tempo de vocês, porque eu não vou responder o WhatsApp, sendo que o meu trabalho é justamente esse, de estar ao vivo com a galera para poder ajudar. Aí a galera, ao invés de abrir o microfone, me perguntar, tirar dúvida, faz o quê? Deixa eu mandar uma mensagem no particular do WhatsApp do Adriano. Cara, eu vou responder uma semana depois, cara. A não ser que for um negócio pontual. Aí a pessoa abre o microfone e fala, Adriano, eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, cara, um negócio bem pontual lá, e quando você puder dar uma olhadinha. Aí beleza, nesse caso eu vou olhar, mas caso contrário, cara, se for dúvida, principalmente se for dúvida técnica, eu só respondo dentro da sala. Eu vou ver a mensagem e nem vou responder, cara. Porque é uma sacanagem comigo em relação ao meu tempo também. Pô, eu tô na sala para isso, a pessoa não usa o meu tempo para isso. Aí não dá. Fala aí, Thiago. Professor, quando o senhor vai fazendo o senhor faz a leitura de mercado, tipo, aqui deu uma Thiago, aqui deu... O senhor tá no céu, cara. Manda ver aí, cara. Tipo assim, deu antes da entrada, daí tu fala assim, aqui deu entrada por causa disso, é? Sim, cara, com certeza. Só que com o passar do tempo, a gente vai aprendendo com leitura dos olhos, né? Exatamente. Aí a gente faz entrada junto, né? A gente faz a mesma leitura, a gente comenta, né? A gente troca ideia, mas a ideia no começo, obviamente, é eu passar para vocês aquilo que eu tô vendo, aquilo que eu tô enxergando, o porquê que eu tô entrando, passar o racional, e aí cada um toma a decisão de fazer ou não, né, cara? Porque não é porque eu tô entrando que você tem que entrar. Você tem que entrar se fizesse sentido para você, né? Óbvio. Claro. Não, beleza. Tranquilo. Beleza? Obrigado. Valeu. Fala aí, Fernando. Ô, Adriano, beleza? Boa noite. Beleza. Cara, hoje eu fiquei só estudando, né, o método, filtrando ali pelos 2 minutos as entradas e vi que é muito assertivo, cara, funciona muito. Eu fiquei mais só no simulador, né? Sim, e a minha só dúvida pra sentir, né? E minha dúvida é o seguinte, igual a gente antecipa ali uma melhor entrada no 2 minutos, visualizando 5, nos ativos que tem um gráfico mais diário, assim, o próprio Ibovespa, sei lá, boi gordo, soja, tu consegue antecipar alguma entrada do diário num time frame menor também? Sim, cara. Principalmente pelos 60 e 120. Legal. Isso você está falando de um time frame maior, né? Então, por exemplo, vamos fazer um swing trade. Você consegue filtrar o swing trade do gráfico diário ou semanal pelos 60 ou 120 minutos. Que, principalmente para nós, dentro do projeto de swing trade, que o Vini e o Matheus também participam, os 60 minutos e os 120 minutos funciona basicamente como se fosse o 2 minutos no day trade. Então, os 60 e os 120 a gente usa para filtrar os melhores pontos de aumento de posição, né, ou de uma nova reentrada. Então, para isso que a gente usa eles, tá? Show. Valeu. Fala aí, Walter. Tá mudo aí, meu. Ô, Adriano, tudo bem? Beleza? Beleza. Cara, dá uma ajuda para mim. Hoje o índice voltou em V, né? Testou topo e depois ele caiu mais 900 pontos. As médias no 2, até que elas alinharam nessa derretida de 900 pontos. Só que a VWAP e as médias de 200, elas estavam flat. Você faria essa operação de venda ali? Porque até deu uma entradinha num PCzinho, acredito eu, um PC aqui. Sim, eu só não faria como eu fiz. Só que eu vendi lá em cima.
Você vendeu no trapzinho lá em cima? Não vendi no trap, eu vendi mais ou menos, na verdade eu vendi exatamente no candle das 15h44. Que aí vem como complemento à aula de hoje, para vocês entenderem o que eu fiz. Falado comigo? Eu queria saber qual que é o horário do que deu o trap. 4h46. Tá, obrigada. É que, na verdade, o 4h46 foi, assim, a validação da continuidade do movimento de fato, né? E aí foi uma barrinha ignorada, um trapzinho de continuidade, ancorado na 9, saiu com força, fechou e aí ativou de fato a venda. Esse daí foi até uma dúvida que a gente teve lá no grupo, que ficou a questão se martelo poderia gerar PC. Pode, que alguém pode. comentou que você estava com mais cara de martelo, e você tinha comentado alguma coisa que martelo não poderia ser. Aí a gente ficou na dúvida, acho que só uma pessoa pegou esse PC. Na verdade, não é martelo, né? Isso daí é uma estrela, né? No caso da venda, martelo se fosse da compra. Só que tá aberto aí, Douglas, tá fazendo barulho, cara. Se puder fechar aí, valeu. O que acontece? A sombra, quando tem um alinhamento volta para a média, bate, rejeita e vira para baixo, ele pode ser, ontem eu falei disso ainda do PC, né? Ele pode ser que não feche com um corpo expressivo, mas se a sombra for muito relevante, ele basicamente é um gatilho. Só um minutinho aí, deixa eu fechar aqui, só um pouquinho. Um pouquinho. Ô, pastor. Aí, vamos lá. Então, assim, mas que o corpo dele não seja tão relevante e seja um candle de ignição, a sombra superior nas médias, né? E ele, pelo fato de ele fechar para fora, ele agora o Adriano começou a falar e fica embolado aqui. Então, não é um PC com candle de ignição ou de impulsão, mas é uma rejeição do celular da TIM. Vendedor. Então, nesses casos, vale a pena pegar também, tá? Claro que se fosse um candle de força, né, um candle mais bonito, seria melhor ainda. Mas nesses casos, vale a pena sim. Beleza? Deixa eu... Pessoal, 7h30 a gente começa, tá? Hoje a aula ela vai ser um pouco mais rápida, pelo menos eu pretendo fazer com que seja mais rápido. Então, nesse momento aqui, mais 7 minutinhos aí eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Manda aí, Cristiano. Tá mudo, cara. Tá mudo. Tenta resolver aí, daqui a pouco eu já te Aperta Ctrl D. Fala, Paulo. Adriano, boa noite. Me ouvindo bem? Boa noite, cara. Beleza? Olha só, já que a gente está falando de condições do gráfico aí, nos candles ali de 2h46, 2h48 e 2h50, eu achei que ele podia estar armando um 2, 3 de venda ali. Aí não entrei para não... Podia ter entrado até no simulador, mas também não estava... E aí fiquei na dúvida se realmente é ou não é. É sim. Isso da perna... Se você pega ainda a máxima do dia até a última mínima que ele tinha feito, ele retraiu no 61% e fez um 1, 2, 3 de venda. Então, 61 está traçado aqui direitinho. Tá tudo aí, aí ele bateu, rompeu o 61 e voltou esse 1, 2, 3. Aí no candle de 2,50 ele já deu um candle forte, no de 2,52 ele deu outro candle forte também. Aí sim. Achei, mas não peguei. Aí, nesse cenário, apesar das médias, quando você analisa 1, 2, 3 de venda, você tem que esquecer as médias, né? Não necessariamente, né? Porque se ele for 1, 2, 3 de venda, no caso, mas se ele já tiver a favor das médias, né? Se ele tiver ancorado na média, ou se ele tiver dentro de um PC, por exemplo, melhor ainda, porque é um cenário né, de continuidade de movimento, então é sempre mais confortável. Agora, quando você opera esses padrões nas extremidades de movimento, em regiões de resistência, suporte, ou em regiões de pressão, ou até mesmo quando toca uma média grande e tudo mais, aí às vezes dá uma dorzinha de barriga, porque às vezes está contra as médias menores, então gera aquela briga, né? Não, beleza. Show de bola. Beleza?
Fala aí, Isa. Boa noite, pessoal, tudo bom? Adriano, eu estava olhando agora o gráfico do período da tarde, que hoje eu só operei de manhã, consegui trabalhar na venda ali, depois da abertura do mercado. Show. E aí, quando ele recuperou em V, tu operaria logo depois que as médias digo nos 5 minutos, né? As médias de 9 e 20, elas viraram, se cruzaram, mas a de 50 seguiu passando por cima, assim, tu esperaria todas alinharem ou só a de 9 e a de 20 já mostra que estava recuperando? É que, na verdade, quando o mercado ele dá uma puxada muito forte na tendência, né, e a 50 acaba ficando para trás, porque o movimento foi muito forte, quando ele acontece a inversão das médias, normalmente eu levo mais em consideração as menores. O que normalmente o preço faz, que não foi o caso de hoje, porque hoje o preço simplesmente ignorou o VWAP, ignorou 50 e foi reto, né? Sim. Normalmente ele não faz isso. Até ontem eu comentei esse cenário, normalmente se a 50 está acima, principalmente junto com o VWAP, quando a 9 e a 20 inverte por baixo e dá uma entrada, por exemplo, pelo 2, né, que deu um trapzinho de continuidade, deu outros PCzinhos ali, estruturas de PC, então se você entra na compra, tudo bem, você está entrando na reversão do movimento. E aí, onde que normalmente gera trava? Lá na 50 com a VWAP. Tá? Então, é um comportamento natural, dado que a região da VWAP também era 50%, se não me engano, da queda inteira. Junto com a média de 50. Sempre quando eu falo dessa média de 50, hein? Até o fundo, ia confluir com 50%. Junto com esse cara, hein? 50 junto com o VWAP e estava próximo do primeiro fundo do dia. Então, normalmente é um cenário que segura o preço. Não foi o caso de hoje, né? Tu viu que Bradesco, BS e JP Morgan viraram a mão e deu esse movimento todo, né? Quem acompanhou ali a evolução dos players, basicamente foi aquilo que eu falei ontem aconteceu hoje, né? Nessa puxada aí do mercado. Então, bacana. O BS estava com mais de 20 mil contratos, né? Cara, os caras são ignorantes demais, velho. Fala aí, Wagner. Boa noite. Me tira uma dúvida, que no esquema até acho que teve um pessoal no grupo também ficou na dúvida. PC nos 5 minutos. 9, 20, volta, fecha fora. Beleza. No 2 minutos. Bate na 20, volta para fora, ou tem que ser sempre ir na 50 e 20, fechou. São coisas diferentes, né, cara? Porque o PC do 5, ele encosta na 20 e volta para fora da 9. Então, no 2, se eu estiver olhando esse mesmo ponto, ele bateu na 50 e fechou para fora da 20, né? Tá, mas e, por exemplo, hoje aconteceu muitas vezes ele fazer o quê? Bater na 20, como se fosse nos 5 minutos, bate na 20, volta para 9, fecha fora. Só que aí no 2. Isso, considera como PC? PC do 2 minutos. Não tem problema. Você bateu na 20, bateu na 9. Pega igual. PC do 2 é PC, cara. Não, tranquilo. Tá? O PC do 2, ele é a ancoragem na 9 dos 5 minutos. Toda vez que o preço encosta na 9 do 5, você pode ver na subida, né? Gerou vários, cara. Toda vez que o preço voltou para 9 do 5, deu PC no 2. Toda vez que encostou na 9, deu continuidade, deu PC no 2. Na verdade, hoje deu várias dessas, né? Sim. E o bom, cara, é até engraçado, né? Porque não foi o caso dessa mentoria. Bom, pelo menos não sei, né? Se o pessoal fez segurinho ou não. Mas nas outras mentorias, cara, normalmente é até engraçado. Porque eu falo as paradas num dia, acontece exatamente a mesma coisa que eu falei no dia seguinte, cara. Mano, isso aí é muito bruxaria. Bruxo, enfim. Isso aí é muito bruxaria. Eu fiz uma figurinha hoje. Parece pai de santo, né? O que é, Matheus, que você falou? Quando eu fiz a primeira vez a mentoria foi a mesma coisa. Tu falava uma coisa na aula no dia anterior, no outro dia acontecia igualzinho. Tudo perfeito. É verdade. É muito bruxaria. Teve uma mentoria, não sei se foi a tua, cara, que eu falei da aula lá, da primeira aula, né? Da estrutura do mercado andando em tendência, daí quando ele quebra a angulação, ele pivota, rompe a LT, falha topo, falha fundo, ativa o pivô e vem. No dia seguinte foi na minha? A mesma coisa. Foi na tua? Foi. Aconteceu 3 dias seguidos isso aí. Tudo bem certinho. Foi o que aconteceu na terça também. O pessoal me chamando de bruxo, cara, não sei o que, falando que eu fazia macumba. Falei, porra, velho, tá louco? Hoje
Hoje praticamente a janta você que pagou ontem, entendeu? Todo mundo aí, eu acho que raridade aí não pegou PC hoje. Pô, cara, mas assim, é muito bom, cara, porque isso já vai trazendo convicção para vocês, né? Quem aí hoje, por exemplo, conseguiu pegar bons pontos através daquilo que foi passado ontem? Então, Guilherme, Thiago, Paulo, Bruno. Olha, show de bola, cara. 500 Muito bom. pontos em uma operação, Adriano. Oi? 500 pontos em uma operação só. Show de bola. Você acostuma, cara, tá? Você acostuma. É só o começo, tá? É só o começo. Mas vamos lá. Matheus, fala aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Adriano. Tudo bem? Beleza? Cara, depois, se você tiver de boa no intervalo, né? Eu também não operei hoje porque tinha alguns problemas, mas também consegui acompanhar um pouco o gráfico. Ele deu, de fato, vários pontos, vários PCs, né? Como todo mundo está falando. Depois, não sei se tiver de boa no intervalo, você pode só ir apontando alguns no gráfico, assim, você acha que é Claro, possível, posso sim. Uhum. Porque, por exemplo, eu vi os PCs logo no começo da subida, né? Em torno de meio-dia, se eu não me engano, certo? E só que eu falei, nossa, as médias não estão tão bonitas, né? Talvez tentar pegar outro, rompeu, só que o candle não foi de meio, né? Falei, nossa, esse é um dos pontos que eu fiquei com dúvida ainda. Não por conta da aula, mas por conta do que aconteceu no gráfico. Se você tiver um tempo no intervalo para trocar uma ideia. Tranquilo. Hoje, inclusive, eu vou pedir a gentileza de fazer o intervalo um pouquinho mais longo, tá? Uns 15, 20 minutinhos no máximo, porque, cara, não deu tempo de comer. Enfim, eu só tomei um banho, sentei aqui, tá? Então, aí daqui a pouco eu vou lá, vou comer, enfim, e aí a gente retoma. Beleza? Mas eu falo disso sim, Matheus, pode ficar tranquilo. Obrigado. Tamo junto. Fala aí, Arthur. Opa, Adriano, boa noite. É só uma dúvida em relação ao que aconteceu quando ele caiu de manhã, assim que ele inverteu o movimento, nos 5 minutos as médias ainda estavam, não estava alinhada, tá ligado? Nos 5 minutos. Mas no 2 alinhou e fez um PC. É válido pegar pelo 2, mesmo daquele jeito? Com certeza, cara. Com certeza. Na verdade, não foi aquela rejeição dos 5 minutos, daquela estrelinha que fez ancorada na 9, rompendo o fundo, não foi um PC no 2. Mas foi uma bela estrutura que ele fez. Foi uma bela estrutura que ele fez. Deixa eu ver só qual foi a hora aqui, viu, doutor? 10h28. Não, foi no caso para alta. Foi no candle de 12 e 16. Isso. Sim, foi? As médias 9 e 20 estavam alinhadas, mas não estava. Era válido, tá? Sim, o pessoal pegou compra ali. Pronto, beleza, então. Valeu. Alex. Boa noite, estamos escutando? Sim, cara. Adriano, só uma dúvida aqui, ó. No candle das 12h02, ele veio a tocar no de 2 minutos, tá? Média de 20, só que elas tinham acabado de trocar uma pela outra. Tinha acabado de inverter a 20 com a 9, né? Sendo nisso, a de 50 no 2 minutos continuava caindo, só que ainda não inverteu, né? Tava acima. Sim. No candle de 12h04, seria uma boa oportunidade ou esperaria passar pelo candle de 12h08 para dar uma boa entrada? Algumas pessoas pegaram esse do meio-dia e 4, cara. Porque basicamente ele fez o quê? Um trapzinho de continuidade na inversão das médias. Se você olhar, basicamente ele fez o pullback em cima do topinho anterior lá, enquanto o mercado ainda estava caindo. Então algumas pessoas pegaram o trade ali com um risco mais curto, mas pegaram leve para sentir o mercado, porque sabiam do risco. Sim. Mas aqui a minha preocupação é assim, como a VWAP, ela segura muito o preço, eu fiquei na dúvida porque a VWAP já vinha caindo um pouco e o preço já vinha chegando nela. Aí eu resolvi esperar mais um pouco e pegar mais à frente, entendeu? É que nesse caso, cara, por exemplo, se você entra e a VWAP tá acima, nesse caso vale a pena você bater parcial na VWAP, porque se você pega o topo com a mínima do dia, a VWAP estava próximo dos 50%.
Eu sei. Então, normalmente, se você pega essas reversões de tendência e o preço de fato, né, alinha os 2 minutos, os 5 começa a inverter, assim, é muito válido bater uma parcial na VWAP, próximo dos 50%, porque é o que normalmente o preço faz, né? O preço segura ali. Que não Aí, foi tipo, o caso de hoje, né? O mercado foi embora. Uhum. Aí, tipo, ela passando da VWAP, eu posso aumentar posições? Você só aumenta a posição caso ele passe a VWAP, pivote e aí suba de novo. Sim, então, exatamente aqui no candle das 12h36, valia um aumento, 12,36. um aumento de Só posição. que aí 12,36 é um ponto delicado de você aumentar a posição, por quê? Porque era 61% com troca de polaridade do fundo anterior. Então, tô vendo aqui, tô vendo. Não aumentaria a posição aí. Uhum. Eu manteria a mesma posição. Mesma posição. Porque dentro dos padrões que normalmente acontece, aí é ponto do quê? De reversão. Reversão do mercado, né? Pronto, era Só que não aconteceu. Hoje simplesmente o mercado ignorou as operações da queda e foi embora. Subiu e foi... Pronto, minha dúvida era essa. Obrigado. Tamo junto. Deixa eu ver. Fernando, manda aí, Fernando. Ô, Adriano, só para entender, hoje tu achou assim um dia fácil, é um dia normal? Hoje, particularmente, foi um dia bom, cara. Eu fiz um financeiro bem abaixo do que normalmente eu faço, porque eu tomei a decisão de fazer 2 operações na contratendência. Eu já estava com um bom ganho da parte da manhã que o mercado tinha feito a queda, e normalmente não faço isso, cara. Aí hoje tomei a decisão de fazer venda no 61 com a troca de polaridade, onde perguntaram aí agora. Né? Daí acabei tomando 2 stop, devolvi lucro, tinha ficado negativo, daí eu falei, cara, beleza. Aí eu analisei o cenário macro, tinha LTB, mercado subindo, rompeu, chegou lá no topo, aí eu voltei para o período da tarde, e aí eu peguei a venda. Daí ok, né? Mas assim, bateu demência hoje, né? Porque até a gente estava na sala lá. A gente pegou a venda, depois o pessoal pegou a compra. Eu fiquei de fora da compra. Nesse cenário aqui de baixo, né? Meio de 4, meio de pouco, eu estava de fora. E eu estava olhando a hora que o preço ia chegar na VWAP com a média de 50, com a troca de polaridade no 61% da queda inteira. E eu falei pro pessoal, como o preço normalmente inverteu reto, eu até falei pra galera, galera, o comportamento do mercado não é esse de inverter as médias reto e subir para o 61. E normalmente quando acontece isso, de inverte as médias e sobe reto para o 61, pelo fato de estar afastado da 9, o que acontece? O mercado volta, né? A região de troca de polaridade, 61%. Aí eu arrisquei 2 vendas ali, acabei devolvendo meu lucro e falei, cara, enfim, vou sentar na mão, vou ficar de boa e à tarde eu volto. E o pessoal, assim, mesmo tendo passado 61%, o pessoal foi desconfortável, mas pegaram as compras, né? E eles pegaram as compras, pegaram os PCzinhos e o mercado foi subindo. Aí eu já tinha saído também do mercado, e o pessoal pegou a compra e levou até lá em cima. Só que a hora que chegou lá em cima e fez o trap, algumas pessoas pegaram o trap e ficaram segurando ali, acho que umas 2, 3 horas, né? Até realmente, de fato, ele virar para baixo e romper. Né? E aí o pessoal que estava vendido no trap segurou até VWAP. Aí acabaram fazendo um bom gain aí na venda. Acho que foi volta aí de uns 600, 700 pontos, né, o trade. Valeu. Deixa eu ver. Jonatas. Fala aí, Adriano. Boa noite. Boa noite, cara. Cara, hoje eu consegui pegar 3 trades, cara. Tudo com o que a gente está aprendendo, né? Sim. Eu fiz uma entrada que eu fiquei um pouco na dúvida. Foi exatamente ali a meio-dia e 16. Entre meio-dia e 16 e meio-dia e 18. Tá. Uhum. No 2 minutos ali. Ele tinha acabado de romper ali. Ele cruzou as médias, né? E ele estava numa região ali de 38,2 se a gente pegar a FIBO daquela Sim. queda do dia, né? E aí eu entrei ali comprado, cara. Essa aí foi tranquilo, que eu já entrei comprado, na hora que ele fechou ali o PCzinho ali, eu já entrei comprado, o mercado já explodiu para cima. O meu alvo era eu buscar o 61.
Aí eu joguei lá, me deu 400, eu consegui chegar lá no 61, né? Que ele foi lá no 61. Sim. Quando ele chegou lá no 61, eu saí da operação. E aí eu fiquei olhando ali o que ele ia caminhar. E aí ele rompeu ali o 61 e ele voltou. E quando foi a 1h14, eu acho, isso, 1h14, ele fez um candle ali de impulsão ali, fechando acima da 9, e ele estava ancorando na 5. Tava ancorando nos 5 minutos na média 9, né? E aí Sim. ele testou a 20 e fechou para cima da 9 no M2. A minha pergunta é, essa operação que eu te falei de meio-dia e 18, ela é válida dentro do método, sendo uma região de 38 ali do Fibonacci, sendo contra a tendência? Válido, cara. Válido. O meu contexto foi o seguinte, para minha tomada de decisão, eu analisei os 5 minutos, estava subindo com muita força, sem presença de defesa, cara, da compra vendedora. Sim, é que assim, cara, onde você entrou meio-dia 16, beleza, tava ali perto do 38. Mas se você mirasse minimamente até os 50, porque quando o mercado reverte essas quedas, né, e entra fluxo, o mercado volta até onde? Minimamente nos 50. Então, como você entrou ali no meio de 16, o stop ficava de 170 pontos, cara. Se você saísse nos 50%, já pagava 2-1. Eu pagava 2-1, né? Então, na verdade, já valia, cara, o risco. Meu stop ficou 175 pontos, eu peguei 435 pontos na operação. Porra, então, 3-1 quase. 3-1. Isso aí. Boa. Só o Eliezer falando aí a gente já começa, tá, pessoal? Manda ver aí, Eliezer. Adriano, praticamente eu peguei mesma operação que o Jonathan aí às 1h14, que a gente estava até em dúvida lá, né? Que eu comentei lá na sala que eu só faço minhas operações depois que o mercado ele rompe a VWAP e faz o pullback e segue o movimento, né? Foi praticamente isso aí também. Show. Aí chegou a média de... Mas já valia ter entrado 13,12, cara, porque 13,12 foi PC. Né? 13,12 aí chegou foi PC, na verdade, 13,20, 13,22. Eu esperei ancorar aqui a média de 200 no preço, fez o pullback, aí eu peguei, entrei e me deu mais confiança, né? Sim. Na operação. Mas sim, é isso aí show mesmo. De bola. Boa, vamos embora. Falou. Vamos começar então, pessoal. Eu sei que muitos de vocês aqui já têm uma certa experiência, e esse assunto por si só eu vou tentar trabalhar da forma mais objetiva, mais simples possível. Vou mostrar para vocês também direto no gráfico. Antes vou trabalhar aqui um contexto muito simples, porque algumas pessoas ainda têm dúvidas, né, em relação a Fibonacci. E hoje eu vou contextualizar Fibonacci com médias móveis, né, com padrões de candle, e vocês tinham falado, né, para eu olhar um cenário micro e também macro, né, dentro de uma análise. Então eu vou fazer isso hoje aqui com vocês, tá? Só deixa eu puxar aqui WDO Foot. Só um pouquinho aí.